ao Senhor. Os irmãos que trouxeram suas contribuições já pode se dirigir aqui à frente. Enquanto isso, eu vou louvar o Senhor. Amém? Que Deus vai continuar abençoando a cada um dos nossos irmãos, né?
oportunidade. Se não cresce, vem aqui trazer uma saudação para nós também. Depois a nossa irmã Angélica também. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é esse escudo para as nossas vidas, né? Ele nos sustenta. E como é bom adorar a Ele em reconhecimento por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Glória a Deus. A paz. Ai, ai. Gente, essa semana eu estava em casa, aí a Esté, como Deus usa nossos filhos, quando Ele diz que ferro afia ferro, filho é uma boa arma para afiar a gente. Nossa. Aí eu estava em casa essa semana, aí eu peguei e falei assim: oi, Esther, a sua Bíblia tá velha, Esther. Ai, eu vou ter que arrumar outra Bíblia. Aí o que a Esther respondeu? Nada de Deus é velho. Às vezes a gente coloca umas colocações erradas, né? Aí ela, na hora, ela: mãe, nada de Deus fica velho. A palavra de Deus não envelhece. Você acredita? Senhor, obrigada. Obrigada, filha, você está me ensinando. Olha, incrível. Mas Deus trabalha na gente assim e eu louvo ao Senhor, né? Amém? Eu queria deixar para os irmãos um versículo que está em Colossenses 2, versículo 6 e versículo 7. Eu fiz um vídeo essa semana desse versículo e eu achei ele assim o máximo. Eu vou ler para a igreja. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Para mim, Efésios, mas... Diz assim, ó: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Aqui diz enraizados, tem algumas bíblias que dizem arraigados, que quer dizer raízes profundas. Aí eu fui ver, né, e peguei algo semelhante, fui estudar um bambu chinês. E aí diz que esse bambu, ele cresce até 25 metros. Só que antes dele crescer, ele cresce em profundidade. E aí, imagina, antes dele crescer, ele cresce, ele se aprofunda mesmo. E mesmo assim somos nós, quando nós estamos, né, enraizados, edificados no Senhor, quando nós temos sustentabilidade, nós ficamos firmes nele. Então é isso que eu queria deixar para a igreja e dizer, que nós venhamos ficar firmes, crescermos no Senhor, crescermos, que as nossas raízes, que a nossa profundidade com o Senhor venha crescer. Não é a cada dia, é a cada segundo, a cada milímetro de um segundo, que ela venha crescer, que nós venhamos crescer no Senhor. É o que eu desejo para a igreja, é o que eu desejo para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, gente. Obrigada pela palavra. Ai, Deus. Bênção por aqui, meu pastor. Glória a Deus. Angélica. Diz que vai. Então, os irmãos falam para a Senhora, amém? Amém. Eu vou contar uma bênção, né, que eu recebi, eu e minha filha, né, a Eduarda. É assim, a Eduarda, ela está com 16 anos hoje, né? E desde os 11, 12 anos ela queria fazer um curso, né? Um curso de inglês, de informática, algum curso.
E aí a gente foi visitar uma igreja, né, em 2019, e aí o Senhor usou um irmão para falar que via ela fazendo em uma escola, fazendo um curso. E nisso a gente estava aguardando, né, de 2019 para agora, né, tem 3 aninhos, né. E aí isso apareceu algumas oportunidades, né, só que era muito estranho, né, tinha até valores altos, eu não tinha condições de pagar. E a mulher, ela queria que eu pagasse aquele valor muito alto. E aí eu falei para Eduardo, não, Duda, eu não consigo pagar, é muito caro, né, acho que era na faixa de uns R$200, então não tenho condições, né, porque eu pagava aluguel. E aí o tio dela, né, o irmão do pai dela, trabalha na Johnson, né, na Johnson & Johnson. E aí eles criaram um projeto que se chama Afraxé, que é para pessoas negras, né? E aí ela começou a fazer o curso de inglês, tem reforço escolar, tem vale alimentação, tem outro incentivo à cultura. E assim, foi muito lindo assim de ver, sabe? Porque eu não imaginei que ia ser em casa, né? Que ia ser online. E aí eles começaram a falar, teve a reunião, aí eu participei, né? Aí eles falaram como é que ia ser. E aí a gente ficou aguardando mais ou menos um mês, né? Na correria da papelada, das coisas, fazendo cadastro, tudo. E parecendo que ia dar tudo errado, né? E eu ali orando. Eu falei, não, se esse é o curso que a gente está esperando, que o Senhor falou que você ia fazer, vai se cumprir. E aí, aos poucos foi indo, né? E aí, deu tudo certo, eu fiz o cadastro dela, tudo bonitinho, deu tudo certo. E aí, a coisa mais linda é que foi chegando as coisas lá em casa. Então, assim, chegou cadeira, aquelas cadeiras, né, de escritório, chegou mesa, notebook e um modem. Então, assim, quando chegou, meus olhos caíam lágrima e ela também ficou emocionada, né? Assim como os irmãos sabem que ela está afastada, né? Que ela não tá na presença do Senhor. Ela não é cristã ainda, né? Mas eu sempre trouxe ela desde pequenininha. Então isso foi para glorificar que Deus é na vida dela, né? Então Deus, ele mostra. Então assim, a gente, eu falei para ela, Duda, tá vendo? Para você ver, quando Deus fala, ele cumpre. Então assim, ele não volta atrás daquilo que ele falou, né? E eu só tenho a agradecer a Deus. E eu queria só contar essa bênção, mesmo testemunhar. E que se os irmãos estiverem aguardando alguma promessa, né, do Senhor, que creia que ele vai cumprir, né? Porque se for o Senhor que falou, vai cumprir. Se não for, cai por terra, né? E é isso, eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Amém. Deus é maravilhoso, né, irmãos? E a Bíblia fala que Ele sempre faz infinitamente além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Amém? Vamos ouvir a palavra? O pastor Marcos vai estar nos trazendo a mensagem do Senhor. Pastor Deval, ora pelo pastor, por gentileza. Glória a Deus. Pode ser, irmãos. Vamos colocar de pé, queridos, vamos dar oração para o nosso pastor, para que o Espírito Santo continue assim usando o céu do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, Senhor, por mais uma vez estar na tua presença e termos a honra e o privilégio, Senhor, de ouvir a tua palavra mais uma vez nesta noite. Pai, pede do Santo, nosso pastor Marcos, Senhor, e o Senhor, através do teu Espírito Santo, Pai, fale conosco de uma forma toda especial, Pai. Querido Deus, nos abençoe por intermédio da revelação sobrenatural da tua palavra, Senhor. Toma teu filho nesta noite, ó Pai, como instrumento de unção, de poder e de graça. Nos abençoe de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Amém. Deus é contigo. A paz de Cristo, igreja. Amém. Vamos poder sentar em nome de Jesus. Vamos fazer uma meditação, rápida, breve. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Graças a Deus, né? Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade.
Que bom você vir nessa noite adorar o Senhor conosco. E certamente o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Amém? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Querido, tem um texto aqui na palavra do Senhor. E é engraçado que isso que eu vou ministrar hoje aqui é algo que fala sobre o amor de Deus, né? E nós encontramos esse amor do Senhor em vários textos da Bíblia. E quando nós abrimos ela aqui em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo de número 11, ele fala de uma parábola, e essa parábola tem o título do Filho Pródigo. E todas as vezes que eu leio esse texto da palavra do Senhor, eu contemplo o grande amor de Deus sendo demonstrado de uma forma muito clara, muito explícita. E Deus, ele sempre procurou, sempre vem mostrando o seu amor para conosco. Deus, ele vem sempre mostrando o seu amor para conosco. E aqui no versículo de número 11, diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele partiu sua propriedade entre eles. A gente observa aqui, querido, que a Bíblia vai falar dessa família, a qual esse pai, ele tinha 2 filhos. E uma certa feita, um desses filhos chama o seu pai e diz: olha, pai, eu gostaria muito que o senhor desse para mim aquilo que me pertence. Eu queria muito que o senhor repartisse para mim, porque eu tenho um desejo, eu tenho vontades eu tenho sonhos, eu tenho vontade talvez de sair desse ambiente. E é engraçado que a Bíblia não fala o nome deles, a Bíblia não traz o nome desses personagens, mas quando nós lemos essa história aqui, nós vemos claramente o grande amor de Deus para com as pessoas, para comigo, para com você, para com todos nós. E eu entendo aqui, quando eu leio esse texto, eu vejo que era uma família que os seus filhos tinham tudo em casa, nada lhe faltava, não faltava nada para eles. Mas certo dia, um desses filhos, o mais novo, ele decidiu sair de sua casa, ele decidiu sair do seio da sua família, ele decidiu conhecer algo mais. Por quê? Porque o seu olhar foi atraído. Talvez ele deixou de olhar aquilo que ele tinha em volta dele. Talvez ele deixou de olhar aquilo que tinha na sua casa, entre os seus familiares. E talvez ele desejou algo mais. E aqui, querido, é um perigo muito grande quando nós deixamos de olhar para aquilo que nos faz bem. Quando esse jovem, ele deixa de olhar para aquilo que faz bem a ele, e ele olha para o mundo, automaticamente ele é atraído por aquilo que o mundo tinha a oferecer. E quantas das vezes nós deixamos de olhar para aquilo que nos sustenta, nós deixamos de olhar para aquilo que nos fortalece, para aquilo que nos leva para mais perto do Senhor, e nós somos atraídos, nós direcionamos o nosso foco para algumas coisas, e nós somos atraídos por elas.
A Bíblia fala de Sansão, um homem nazireu, separado, escolhido desde o ventre da sua mãe. Um homem que tinha tantas mulheres hebreias, mulheres do seu povo, a qual ele poderia casar, mas o texto, a história vai dizer que Sansão olhou para alguém de fora, o seu olhar foi atraído por alguém de fora, e por esse olhar, por ele olhar, pelo seu olhar ser atraído, diz o texto que Sansão pagou muito caro, porque tirou o seu foco daquilo que lhe sustentava, daquilo que lhe fortalecia. E às vezes nós tiramos o nosso olhar do Senhor. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos direciona, e às vezes nós tiramos o olhar e muitas das vezes nós começamos a fracassar. É engraçado que aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo assim: olha, procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, me abandonou. Uma pessoa que caminhava com Paulo, uma pessoa que era instruída por Paulo, uma pessoa que era direcionada pelo apóstolo Paulo, uma certa vez na sua vida, ele olha para o mundo, e quando ele tira o olhar daquilo que lhe cercava, daquilo que lhe sustentava, ele olha em outra direção, ele olha ao mundo, e o olhar dele é atraído por aquilo que o mundo oferecia. Quando nós tiramos o olhar de Cristo, quando nós tiramos o nosso olhar daquilo que nos fortalece, nós somos uma presa fácil na mão do nosso adversário. Uma certa feita, Pedro está num barco, Jesus aparece andando sobre as águas, eles ficam espantados achando que era um fantasma. Jesus fala: calma, não é um fantasma, sou eu. Pedro olha assim em direção àquilo que estava vendo, e ele diz: olha, se realmente és tu, me permita ir a teu encontro por sobre as águas. O texto vai dizer que Pedro começa a andar sobre as, até que ele tira o olhar de Jesus, e ao tirar o olhar de Jesus, ele vai sendo sucumbido pelas águas. Porque muitas das vezes quando nós tiramos o nosso olhar do Senhor, nós nos tornamos uma presa fácil. E esse rapaz aqui, olhando, quando nós voltamos para esse texto, nós vemos que esse jovem, talvez ele tinha tudo na sua casa, talvez ele tinha tudo dentro do seu lar, mas chegou um momento na sua vida que o mundo começou a chamá-lo, o mundo começou a atraí-lo. E aí o texto vai dizer que ele diz ao pai: pai, eu quero que o Senhor divida eu quero que o Senhor me dê a minha parte da minha herança. E aí o texto vai dizer que não muito tempo, um tempo mais distante, ele resolve sair de dentro de casa. Ele saiu porque alguma coisa chamou a atenção dele lá fora. Ele saiu porque ele deixou de olhar para aquilo que o cercava. Ele saiu porque ele deixou de olhar para o amor do pai. Ele saiu porque ele deixou de olhar para os bons relacionamentos que ele tinha do familiar. E ele decide viver algo novo lá fora. Mas chega um momento que diz aqui o texto que ele gasta tudo o quanto ele possuía. A fome chega naquela região, a falta de emprego acontece, e só resta aquele rapaz alimentar os porcos. E aí naquela função ali de alimentar o porco, diz aqui a palavra do Senhor que ele estava com tanta fome que ele olhava para tudo aquilo e desejava comer. E aí o versículo de número 17,
vai dizer que ele caindo em si, ele lembrando de quem ele era, ele lembrando de como funcionava na casa dos seus pais, ou do seu pai, ele lembrando de como acontecia quando ele estava na sua casa, ele lembrando dos funcionários, dos empregados da sua casa. Ele diz: olha, lá eles têm comida. Lá eles têm comida em abundância. E eu estou aqui padecendo, passando fome. Ele caindo em si. Ele se lembrou de como era e o que estava acontecendo naquele momento. E ele deseja. Ele volta. Ele se levanta e volta para a casa do Pai. Versículo de número 18 diz assim. Versículo de número 18. Eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu Pai. Queridos, quantas pessoas que outrora congregavam aqui, quantas pessoas que outrora estavam nesse lugar, quantas pessoas que outrora faziam parte dessa família, e que hoje já não faz mais. Hoje já estão distantes. Hoje, quem sabe, alguns deles foram atraídos pelo mundo. Eles deixaram de olhar para aquilo que os cercava, pelo alimento que eles tinham, eles desejaram algo a mais. Eles tiraram o foco do Senhor e começaram a olhar para aquilo que o mundo tinha a oferecer, as ilusões do mundo. E seja ele, seja eu, seja cada um de nós, quando nós deixamos de olhar para Cristo, nós olhamos para as ilusões do mundo, certamente nós somos atraídos. Certamente seremos atraídos. E quantas pessoas já estavam aqui, já adoraram com você, já adoraram nessa igreja, já tocaram, já pregaram, já anunciaram, já estavam aqui, já estiveram aqui em unidade, e hoje já não se encontra mais no nosso meio, porque o mundo os convidou e eles aceitaram os prazeres do mundo. Como esse jovem aqui que está aqui, diz a palavra do Senhor, que um dia estava na sua casa, estava tudo bem, tudo acontecia, a família estava estabelecida, tinha o amor do Pai, não lhe faltava nada. Mas olhando para fora, os seus olhos foram atraídos pelo mundo. E isso acontece nos nossos dias. Jovens, adolescentes, adultos ou não, varões, enfim, qualquer tipo de pessoas, quando olha lá para fora, quando deixa de olhar para o Senhor e olha lá para fora, automaticamente somos atraídos, porque o mundo tem coisas para oferecer, ainda que seja passageira, mas tem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pode passar o tempo, ou o tempo pode passar, mas eles voltarão, pastor. Eles irão voltar. Porque o texto vai dizer que esse rapaz aqui, caindo em si, ele lembrou da sua casa. Caindo em si, ele lembrou que lá na sua casa tinha fartura, na sua casa tinha alimento. Chega um momento que na vida daqueles que saem, que automaticamente eles lembram de como era maravilhoso estar na igreja, eles lembram como era gostoso tocar, eles lembram como era gostoso cantar, eles lembram como era gostoso estar na presença do Senhor. Eles lembram. E aí, cai justamente nesse tema que eu quero falar com vocês. E aí nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos estar atentos para nós não agirmos como o irmão do pródigo. Porque no dia que alguém pisar naquela porta ali, no dia que alguém chegar ali e falar: pastor, eu voltei,
No dia que aqueles que saíram, falar: pastor, eu estou de volta, qual vai ser a minha e qual vai ser a sua reação? Qual será a nossa reação diante de uma atitude dessas? Precisamos ter o cuidado para nós não agirmos como o irmão do pródigo. O texto vai dizer, no versículo 19, no 18, ele vai dizer assim: que eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Versículo de número 20, a seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, cheio de amor, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Olha só, queridos, olha só a vontade de Deus, olha só a alegria desse pai que representa o Senhor, olha só a atitude desse pai. O seu pai talvez ficava ali todos os dias, ia ali para a varanda, ou talvez ia na direção daquela estrada, e olhava assim: será, quando é que meu filho vai regressar? Quando é que meu filho vai voltar? A noite chegava, o pai entrava para dentro de casa, talvez no dia seguinte a cena se repetia, ele ia para o mesmo lugar, no mesmo horário, olhava na mesma direção, com o mesmo pensamento: quando é que o meu filho vai voltar? E aquele que estava longe tomou uma posição e falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, e ao chegar lá eu direi: pai, eu sei que eu errei, eu sei que eu decepcionei, eu sei que falhei, mas eu quero voltar, eu estou de volta. E a atitude do pai representa totalmente o grande amor de Deus para nossas vidas. Estando ainda longe, estando o rapaz ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, cheio de amor, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. A atitude desse pai aqui, o filho já não precisava falar mais nada. A atitude desse pai aqui é estar dizendo para o filho: filho, não precisa me explicar, entra, toma para o teu lugar. Mas o filho, mesmo assim, diante dessa atitude, o filho fala: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu sei que eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas por favor me receba talvez como um dos seus empregados. E aí diz o texto aqui que o pai diz a um dos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloquem um anel em seus dedos e calçados em seus pés, traga um novilho gordo, mate-o, nós iremos festejar, nós iremos nos alegrar, porque o meu filho estava perdido, ele foi achado, meu filho estava morto e agora ele vive. Vamos banquetear, vamos dar festa, vamos nos alegrar, porque ele voltou. E qual é a nossa preocupação, pastor? É se alegrar? É festejar? Não, a nossa preocupação é justamente essa aqui: termos o cuidado para não agirmos como o irmão do pródigo. O texto vai dizer que enquanto a festa acontecia, enquanto todos se alegravam, enquanto o coração do pai explodia de alegria, o irmão mais velho se aproxima, ouve o som da música e no seu coração, na sua mente, nasce uma grande interrogação. Ele chega, versículo 28, ele chama um dos servos, o 25,
Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu as músicas e as danças. 26. Então chamou um dos servos e lhe perguntou: o que está acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Sabe qual teria que ser a atitude do irmão? Uau! Meu irmão voltou. Mas muito pelo contrário. Versículo de número 28. Diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira. E não quis entrar, não quis participar daquela festa, não quis se alegrar com os demais. O irmão mais velho não quis aceitar o retorno do seu filho ou do seu irmão. O irmão mais velho se irou porque o seu irmão voltou. O irmão mais velho se irou porque o seu irmão estava morto e agora estava presente, vivo. Aquilo que trouxe alegria ao coração do pai, aquilo que trouxe alegria aos servos, trouxe ira ao coração do seu irmão. Mas graças a Deus que isso só aconteceu na parábola. Nos nossos dias não acontece, queridos. Aqueles que estavam lá fora, aqueles que saíram, irão voltar, pastor. E quando voltar, iremos nos alegrar. O texto fala que teve honra para aquele menino, para aquele filho que voltou. Aquele filho que voltou tomou a posição. Aquele filho que voltou ocupou o seu lugar de filho. E aquela casa encheu-se de alegria. Mas os irmãos mais velhos, quando chegou, ele encontrou, ele se irou, porque ele não quis aceitar a honra que o seu irmão tinha recebido, a festa que tinha dado por ele voltar. Ele não quis aceitar que o seu irmão estava de volta. E nós precisamos ter um grande cuidado para nós não repetirmos nos nossos dias as mesmas atitudes do irmão do pródigo. Quando alguém voltar e ele ser honrado no nosso meio, nós precisamos festejar. Sem rancor, sem mágoa no coração, sem questionamento, sem interrogações, mas nos alegrarmos, porque ele estava distante, ele estava perdido, ele se encontrava em outros lugares, e o Senhor os trouxe. E o que nós podemos entender nessa palavra é que o Pai, Ele sempre estará de braços abertos, esperando o regresso do seu filho. E todas as vezes que um desses voltar, querendo você, ou querendo eu, querendo nós ou não, o Pai irá se alegrar. E se nós sermos verdadeiros cristãos, realmente nós também nos alegraremos, porque nós entendemos que a vontade do Pai, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então a meditação, a reflexão que eu quero deixar para as nossas vidas nessa noite é: tenhamos o cuidado de não agirmos como o irmão do pródigo, porque aqueles que saíram irão regressar, e quando eles regressar, em nome de Cristo Jesus, a DJL celebrará com festas, com danças e com honra e louvor ao nome do Senhor. Você aplaude ao Senhor? Essa é a palavra para a nossa reflexão nessa noite. Coisa rápida, mas objetiva, e eu creio que você entendeu, que nós entendemos o recado, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Pastor Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada, né, irmãos? E que a nossa oração e que a nossa atitude seja essa, de acolhimento. Eu me lembro quando em 1993 eu voltei para os caminhos do Senhor. Eu lembro que aquela igreja, né, que vinha orando por nós, Denise estava lá no dia, uma sexta-feira como essa. Eu lembro a festa que aquela igreja fez. E eu não sabia, mas minha mãe já fazia campanha de oração junto com as irmãs daquela igreja pela minha vida há meses. Aí, ó, a minha sogra estava do meu lado, eu não sabia.
Já ia fazer campanha de oração na minha casa. Isso já era tudo um projeto de Deus, né, irmãos? É a gente que não sabe, né? Mas Deus vai lá, né? Deus vai lá trabalhando e nós só podemos render graças ao Senhor. É isso aí. Vamos se alegrar, irmãos. Olha, se tem uma coisa que me deixa triste é quando eu vejo alguém se afastar dos caminhos do Senhor. Como meu coração dói. E eu fico muito feliz quando eu vejo alguém retornar à casa do Pai. Porque assim, a gente sabe como a palavra diz, quando a pessoa sai da presença de Deus, se tinha um demônio que oprimia ela, agora não é mais um, agora é 7. Né? E aí o segundo estado dela, diz a Bíblia, é pior do que o primeiro. É muito triste, é difícil você ver uma pessoa se afastar dos caminhos do Senhor e continuar naquela vida, naquele banho-maria, como dizem, né? Geralmente a pessoa às vezes começa a fazer coisas que ela nem tinha coragem de fazer antigamente. Mas que nós possamos ser esses intercessores, né? E representantes desse Pai, né? Porque o Pai representa Deus, mas você pode representar o Pai também, que vai acolher aquele que se volta, né? Depois de ter estado lá no mundo longe de Deus. Vamos orar para nós irmos para o nosso lar. Lembrando os irmãos, amanhã nós temos nosso encontro de casais às 19 horas. Eu vou mandar um recado para todos amanhã para a gente tentar chegar no horário, para quando der o nosso horário de fechamento também a gente conseguir fechar no horário, ter aí uma recepção boa, para a gente não sair daqui também muito tarde, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Deus amado, nós ouvimos, Senhor, nesta noite uma palavra, nos trazendo à memória, Senhor, o quanto que o Senhor nos ama, mas também nos trazendo à memória, meu Deus, o quanto nós devemos amar aqueles nossos irmãos que um dia já comeram na mesa conosco, já pregaram a Tua palavra, já usaram o microfone da igreja para louvar o Teu nome, os instrumentos para tocar, mas alguma coisa aconteceu e eles foram embora, Pai. Foram para o mundo, muitas das vezes para fazer aquilo que desagrada o Teu coração. Mas, Pai, que quando, meu Deus, algum deles se voltar para o Senhor, que nós não venhamos julgar, que nós não venhamos condenar, mas que nós venhamos acolher em amor, ó Pai. Senhor, um dia eu também já fui um filho pródigo, meu Deus, e como eu me senti feliz e alegre quando naquela noite, aquela igreja me acolheu, Senhor, e durante quase 3 anos orou comigo, me instruiu, me ajudou, e hoje, Senhor, quase 30 anos depois, aqui estou eu adorando o Teu nome, Senhor, mas quando eu olho para trás, eu lembro da festa que foi dada, da alegria, Senhor querido, dos meus irmãos, por eu ter voltado à casa do Pai. Senhor, nos ajuda a termos essa mesma atitude acolhedora, amorosa, Pai, porque, meu Deus querido, se são os relacionamentos que nos ferem, são os relacionamentos também que o Senhor usa para nos curar. Faça dessa igreja, meu Deus, uma igreja que cura através do abraço, da oração, do aconchego, do amor, da graça do Senhor que é despejada sobre nós para compartilharmos com outras vidas, ó Pai. Despede os Teus filhos em paz. Alcança, meu Deus, aqueles que nos acompanharam por esta live ou que vão nos acompanhar pela gravação deste culto, Pai. Salva, liberta e restaura pessoas, ó Pai, através desse ministério desta igreja nas redes sociais. Que o Teu Espírito Santo aplique a palavra em cada coração. Continua a usar a vida do pastor Marcos e de cada pessoa que aqui ministra, Senhor, poderosamente em Tuas mãos. É o meu pedido, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.